Saúdo aos diletos ouvintes desse programa, desejando que a paz maravilhosa do Senhor Jesus reine nos seus corações. Esta mensagem é para explicar ao povo de Deus que nos ouve a realidade bíblica da grande obra que o Senhor levantou na terra. Por isso, pelo Espírito Santo, vamos falar sobre esse assunto importantíssimo já anunciado, interpretando Atos 3 e 21 nos tempos da restauração. Pedro anunciou a restauração de tudo e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, dizendo: o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Os tempos da restauração de todas as coisas chegaram e Deus fez intervenção entre o seu povo, estabelecendo o processo restaurador na terra nesse tempo do fim. A Escritura predisse a restauração de todas as coisas para o tempo do fim. O presente século marcou o início do tempo do fim. O Espírito Santo falou em profecia na cidade de Chicago, Illinois, em 22 de abril de 1908, usando uma pessoa consagrada na congregação cristã de Chicago. Citamos aqui um trecho da profecia do Espírito. Assim falou o Senhor naquela ocasião histórica. Quando a minha igreja se desviou, foi então que eu fechei a porta à minha glória. Ó, obedecei então a minha voz, e eu vos farei ver a minha glória. Não a tomeis com leviandade, porque o tempo é breve. Não sejais indiferentes, porque eis que logo venho. Os reinos caem, as repúblicas oscilam, as monarquias vacilam. Eis a mudança do tempo. Meus prezados irmãos e ouvintes, logo a seguir a esta profecia do Espírito, veio a Primeira Guerra Mundial, a multiplicação da ciência, a Segunda Guerra Mundial e a apostasia geral na igreja. Deus marcou a história com os tempos da restauração. De acordo com a Escritura, sinais notórios se manifestariam como evidência da restauração de todas as coisas na terra. Deus começou dando sinal de repercussão universal, a restauração do Estado de Israel em 14 de maio de 1948. O texto de Atos 3 e 21 estava esquecido neste século. Os teólogos nem mesmo cogitavam dele. Deus levantou a obra da restauração. Há um alvoroço nos arraiais. Muitos não entendem o texto já referido, não receberam ainda o sentido de sua real e bíblica interpretação. Vejamos o significado dessa profecia bíblica, que chama a si o conjunto de outras profecias bíblicas do mesmo sentido, pois diz que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Vemos que o assunto é vastíssimo e a contextura bíblica sobre o mesmo forma o grande e glorioso edifício da doutrina da restauração de tudo. O texto fala-nos dos tempos da restauração de todas as coisas. Restauração não apenas do homem, ou do Israel nacional, ou da igreja, mas de todas as coisas.
O homem é o alvo principal por ser a imagem e glória de Deus, mas a restauração é de tudo dentro do processo restaurador, de acordo com a economia divina. Os apóstolos sabiam que a promessa bíblica de restauração do Estado, o reino de Israel, haveria de se cumprir, mas não sabiam o tempo para o devido cumprimento da promessa. Por isso perguntaram ao Senhor: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Vemos pela pergunta dos discípulos que a Escritura predisse a restauração do Estado hebreu. Mas quando os discípulos fizeram a pergunta ao Senhor Jesus, não era então o tempo da restauração do reino de Israel. Notemos que eles falaram em tempo e não tempo. Uma resposta imediata de Cristo aos discípulos, falando em tempos estabelecidos, entendemos, pois, que o uso do plural é para significar as diversas fases da restauração de tudo, e assim temos na revelação bíblica os tempos de restaurar o Estado de Israel e a Igreja antes da vinda de Cristo, bem como o universo no milênio. Notamos que a restauração do Estado de Israel começou um pouco antes de ser iniciada a restauração da Igreja. É claro que os tempos da restauração de todas as coisas se subdividem em tempos de restaurar Israel, tempos de restaurar a Igreja e tempos de restaurar o universo na sua plenitude. Vemos que, tendo Deus começado a restauração de Israel neste século, começou também, pouco tempo depois, a restauração da Igreja. E assim temos, primeiro, a restauração do Estado de Israel, que se amplia na terra prometida. Segundo, a restauração da Igreja antes da vinda de Cristo. Terceiro, a restauração do universo no milênio bíblico. Temos no texto, aliás, tempos no texto significam fases da obra de Deus no tempo do fim para realizar a restauração predita. A restauração de todas as coisas. Logo se inclui nela tudo quanto está previsto na Escritura para ser restaurado nestes tempos mencionados pelos profetas. O Senhor Jesus não viria antes de chegar os tempos acima referidos. Agora Deus manifestou à Igreja que esses tempos preditos da Escritura para a restauração de tudo são chegados. Está iminente, pois, a vinda do Senhor. O Espírito Santo revelou o ministério constituído na obra, a interpretação do texto, e mostrou assim que o Senhor Jesus virá no decurso do cumprimento destes tempos que foram preditos. Vemos, pois, subdividindo a soma destes tempos da restauração de todas as coisas. Primeiro, os tempos de restaurar o Estado de Israel na sua plenitude. Segundo, os tempos de restaurar a Igreja na sua plenitude, antes da vinda de Cristo. Terceiro, os tempos de restaurar o universo na sua plenitude no milênio bíblico. Assim, pois, temos tempos de restaurar Israel, mais tempos de restaurar a Igreja, mais tempos de restaurar o universo, somam tempos da restauração de todas as coisas. Deus preparava o povo de Israel com o movimento sionista em todo o mundo para outorgar-lhe o Estado autônomo em cumprimento da Escritura. Quantos são os tempos ou fases
para restaurar o Estado de Israel na sua plenitude. Só Deus sabe. Mas dentro do processo restaurador, já notificado entre os povos, pela intervenção de Deus, temos, primeiro, o tempo que marcou o início da migração dos judeus para a Palestina. Segundo, o tempo da promulgação da autonomia do Estado de Israel pela ONU. Terceiro, o tempo que marcou o início do reverdecimento do deserto árido de Israel, conforme a predição bíblica. Quarto, o tempo da retomada de Jerusalém, com desfecho histórico em 7 de junho de 1967, na reconquista de toda a terra prometida a Abraão e a sua semente em possessão perpétua. A restauração do Estado hebreu continua para alcançar a plenitude. Aguardemos, pois, a restauração de outras coisas em Israel. Quantos são os tempos ou fases para restaurar a igreja? Só Deus sabe. Mas a restauração da igreja foi levantada no Brasil em 1962, quando o Senhor em profecia declarou à igreja: é restauração. O Brasil é a nação escolhida por Deus para ser o berço da restauração da igreja. Em 6 de janeiro de 1963, Deus falou em profecia dizendo: a minha obra se estende sobre a terra, é a restauração do meu povo. Em 11 de janeiro de 1963, num retiro espiritual em Campinas, São Paulo, Deus confirmava a obra, dizendo entre os pastores ali reunidos: a minha igreja será restaurada em toda a sua glória. E em princípios de março de 1963, o Senhor falou ainda dizendo: eis que é completa a restauração. Assim, meus amados, observando o que Deus tem realizado e vai realizar, podemos encontrar: 1. O tempo dos primeiros sinais evidentes da restauração da igreja. 2. O tempo de preparação do ministério levantado para proclamar a obra da restauração na terra. 3. O tempo de preparação da igreja em toda a terra para a queda das denominações evangélicas que aconteceu em 31 de março de 1963, a fim de restabelecer na igreja geral militante a unidade doutrinária em uma só fé, segundo a Escritura. 4. O tempo de restaurar as doutrinas bíblicas na igreja. 5. O tempo presente de generalizar a restauração da igreja sobre toda a terra para cumprimento da Escritura. 6. O tempo do grande testemunho, o testemunho final entre as nações, 1260 dias, a primeira parte da última semana profética de Daniel. 7. O tempo do pequeno socorro para a igreja, 1260 dias, quando a igreja será alimentada por Deus fora da vista da serpente. É mistério. No sentido restrito, todas as coisas na igreja serão restauradas antes da segunda vinda de Cristo, para cumprimento da Escritura e preparação da igreja para o arrebatamento. No sentido lato, todas as coisas no universo serão restauradas no milênio, visto que no fim deste, esta terra e o céu que contemplamos serão desfeitos e serão criados novo céu e nova terra,
haverá o juízo final e a consumação de tudo, e assim Cristo, que virá aos seus e para julgar o mundo, no decurso dos tempos da restauração, terá restaurado todas as coisas, o universo. O processo restaurador já começou. Depois do grande sinal universal da restauração do Estado de Israel, que marcou na história os tempos da restauração de todas as coisas, podemos mencionar coisas que já foram restauradas, coisas que estão sendo restauradas e coisas que vão ser restauradas. Deus já restaurou a autonomia do Estado de Israel, as doutrinas bíblicas que foram deturpadas pela apostasia no curso dos séculos pós-apostólicos, levantando agora igrejas do Novo Testamento. Jerusalém, retomada na sua integridade em 7 de junho de 1967, completando-se assim os tempos dos gentios. Convém notar que o que fica dito é apenas uma síntese do que Deus está fazendo agora. Só a restauração das doutrinas durou cerca de 5 anos. Deus está restaurando a igreja na sua plenitude, já representada pela parcela do povo de Deus, já levantada na obra da restauração no prumo e no nível da Escritura Sagrada, restaurando assim o cristianismo primitivo. A unificação do povo de Israel na terra da promissão, inclusive com o movimento migratório predito na Escritura. A integridade territorial do Estado de Israel, conforme promessa de Deus a Abraão. Muitas coisas Deus vai restaurar até a consumação dos séculos. Entre elas podemos citar os sinais que existiram na igreja primitiva, glorificando seu santo nome e mostrando seu grande poder. Igrejas bíblicas do Novo Testamento em Jerusalém, com o estabelecimento do cristianismo bíblico na cidade do Messias. Enfim, na consumação de tudo, Deus completará no fim do milênio bíblico a restauração de todas as coisas, o que em síntese podemos dizer a restauração do universo. Diante do exposto com base bíblica, vemos que a restauração de todas as coisas levantada na terra é uma obra indestrutível, é uma obra irrefutável, é uma obra incontestável. Ninguém pode levantar-se contra esta obra de Deus neste tempo para prevalecer. De balde se levantarão, porque o Senhor mesmo está com seu povo, e Ele, segundo a Escritura, levantou a obra predita pelos profetas desde o princípio, e na Escritura encontramos o edifício desta grande obra. Os profetas falaram dela, toda a Escritura menciona a obra, não é levantada à base de textos isolados, mas, meus prezados, é obra santa e gloriosa, com base na Escritura eterna. Consumada, portanto, a restauração de Israel e da Igreja, cessado o tempo da graça, passado o segundo ai, o Senhor Jesus virá no decurso dos tempos da restauração de tudo, assim compreendidos, cumpridos os tempos pré-milenares, de restaurar todas as coisas concernentes a Israel e à Igreja. O Senhor Jesus virá na sua glória e inaugurará os tempos de restaurar o universo no milênio bíblico. Agora cumpre-nos obedecer a Deus com júbilo santo,
guardando o que temos para que ninguém tome a nossa coroa, preparando-nos para o grande e terrível dia do Senhor que está às portas. A bandeira alvíssima do concerto de Deus, salpicada com o sangue do Cordeiro, tremula sobre os arraiais do Senhor neste tempo do fim. E nela Deus escreveu esta legenda: santidade e justiça. Amém.